O tema desta noite, dando sequência aos estudos que fazemos sobre o Livro dos Espíritos, será sobre a infância do Espírito. Os que têm acompanhado os nossos estudos e nossas reflexões já receberam alguma carga de conhecimento de que nós somos espíritos eternos. Somos espíritos. Porque às vezes você diz, o meu corpo, e não fala o espírito, como se o corpo fosse o dono do espírito. Pelo contrário, o espírito de Deus, o espírito universal que está em nós, é o espírito que manifesta e que apresenta-se desenvolvendo toda a nossa máquina física, que vai servir por um bom tempo, enquanto aqui permanecermos num processo de aprendizagem. Então, estar em espírito é estar enfrentando obstáculos a vida toda. De forma que, muitas vezes, nós erramos, queremos que, num processo de dependência, nós queremos que Deus nos elimine os nossos problemas, tire de mim esses encargos, afasta de mim essa dor, quando na realidade nós somos os causadores de todos os problemas que nós enfrentamos. Não são os outros, somos nós mesmos os causadores, porque quem cria é o Espírito. O Espírito é que, ao manifestar através da mente, emana aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que pensa. Os nossos pensamentos criam vida. Os nossos pensamentos materializam aquilo que nós pensamos. Os nossos desejos, os nossos pensamentos ruins, são sempre materializados. Inclusive, eu procuro fazer, neste livro que nós lançamos, Seja Feita a Sua Vontade, no final do livro, eu faço uma comparação entre a nossa mente, o nosso eu, o nosso consciente e um jardim. A nossa mente e o nosso consciente, que é o que nós estamos pensando agora, que nós podemos desejar, nós emitimos os nossos desejos exteriormente. Seria colocar no nosso jardim aquilo que eu desejo. Porque o jardim, ele não escolhe se a semente é má, é ruim, é praga, ou é frutífero. O jardim está apto a receber tudo que lhe plantar. Assim somos nós com os nossos pensamentos. Nós pensamos e, através da nossa energia do pensamento, nós jogamos. No caso do jardim, nós plantamos os nossos pensamentos. Portanto, a coisa ocorre tudo conosco. A coisa está tudo no nosso gabinete mental. Nós temos a vontade, nós temos o livre-arbítrio. E, portanto, é de bom alvitre que nós cultivemos pensamentos positivos. É de boa sugestão que não deixemos dominar pelas ideias negativas. Porque as ideias negativas vão plantar no nosso solo terreno, ou na nossa vida, aquilo que eu pensei. Não se iludam. Não é pedindo que os Espíritos resolvam os nossos problemas, ou que Jesus nos cure, se eu não quiser curar, se eu não quiser mudar, se eu não quiser pensar positivamente. Então, a técnica qual é? Todos nós temos pensamentos negativos, é normal. Nós nos defrontamos no negativo com o positivo o dia todo, desde quando nós acordamos, às vezes dormindo, vem ideias negativas e ideias positivas. A nossa luta, e ninguém pode fazer por nós, é que quando surgiu o negativo, lute para colocar o positivo no lugar. Porque a nossa mente é a nossa usina. Ela produz a energia que nós quisermos.
que o nosso pensamento quiser. Então nós somos espíritos. Nós somos espíritos que nós vamos ter que lutar para o nosso crescimento. Você pode ir até no médico e dizer, olha, eu estou muito nervoso, quero um remédio para tirar esse nervosismo. Ah, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu quero um remédio para tirar essa dor de cabeça. Podemos fazer isso. Quer dizer, nós transferimos para o médico um remédio químico para tomar, para resolver um problema que nós mesmos criamos. Porque quem criou somos nós. Então é um trabalho mental que nós vamos fazer a vida toda. É esse processo de construir a nossa vida. Essa construção da vida, da nossa alegria, do nosso sentimento do bem, da nossa harmonia espiritual, é uma luta que nós fazemos diariamente. É constante. E vamos ter a vida toda. Vamos ter a vida toda. Por quê? Porque sempre nós vamos pensar. Não só nós, a pessoa de mais idade, estamos sempre pensando, e às vezes nós não analisamos que este pensar cria a nossa vida. Nós criamos o nosso dia. Acordar cedo e pensar positivamente. Claro que tem que ir à luta. Não é só pensar positivo e ficar deitado esperando que as coisas aconteçam. O que nós não podemos é negativar a mente. Pensar que nós vamos conseguir. Então o espírito, quando reencarna, ele não tem a plenitude, obviamente, do seu livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher, essa vontade que eu estou dizendo a vocês, de escolha. Eu quero isto para a minha vida, eu vou pensar positivamente. A criança não tem essa liberdade, porque o seu livre-arbítrio depende dos pais, os pais que ajudam as crianças a seguir este ou aquele caminho, porque ela não tem o domínio ainda de escolha, dada a imaturidade. Só vamos ter maior poder no nosso livre-arbítrio, nosso poder de escolher o que nós queremos, à medida que vamos amadurecendo. É o tempo. O tempo é o senhor da razão. E aí nós vamos caminhando pela nossa escolha, procurando acertar. E se erramos? Não tem problema, não tem castigo de Deus, como dizem as religiões. Não, Deus vai castigar. Balela. Deus não castiga e não vai premiar ninguém também. Somos nós mesmos os nossos juízes, nós somos os nossos promotores e os nossos advogados. Como? Através da consciência. Os espíritos participam da nossa vida através da nossa consciência. E esta lei universal, essa lei cósmica, essas leis naturais estão gravadas na consciência. É a consciência que, se nós estamos maduros, que se fizermos algo errado, a consciência diz, olha, você errou, você cometeu tal deslize, você não devia ter feito isso. A consciência que fala para nós. Essa consciência é Deus em nós. A nossa consciência é que mostra se nós erramos ou acertamos. Portanto, o livre-arbítrio, quanto mais nós estamos maduros, quanto mais nós estamos mais aperfeiçoados, mais nós temos capacidade de interpretar a lei do livre-arbítrio, a lei da consciência. Ela não vem de graça, é o dia a dia. Basta você lembrar, há tempos atrás, quantas besteiras você mesmo fazia, nem pensava, fazia, deixa a coisa acontecer. Hoje, depois com maior maturidade, você pensa para agir, porque você sabe que você pode acertar, como pode errar. Mas como errar e acertar faz parte do jogo ou da didática divina das leis do universo, então não tem problema. Se nós erramos inconscientemente,
e despertou, você corrige. O ruim é quando nós erramos conscientemente. Eu vou errar mesmo, eu quero fazer isso, eu quero prejudicar fulano, eu quero dar uma resposta a fulano. Aí a coisa é mais complicada, mas mesmo assim não existe castigo. Mesmo assim não existe um ser exterior que está de olho em nós e vai ver se nós erramos ou acertamos. Mesmo assim, só nós somos os responsáveis para administrar essa máquina, administrar esta vontade. É por isso que há uma diferença muito grande quem estuda o Espiritismo e quem estuda, com todo respeito, as outras linhas de pensamento cristão, seja islâmico. Geralmente, os devotos dessas interpretações de fé, eles se entregam na mão de Deus. Eu vou entregar porque Ele vai me resolver, esquecendo que nós somos os autores das nossas ações. Então, entre o Espiritismo e as outras interpretações religiosas, não que nós queremos dizer que o Espiritismo seja perfeito, o Espiritismo tem também coisas que precisam ser corrigidas, obviamente, mas as coisas estão entregues em nossas mãos. Enquanto as outras religiões dizem, até os marketing na televisão, vem para cá, para a nossa igreja, Deus vai fazer milagre hoje, vem para nós. Você ouve isso constantemente, os pastores chamam, e mesmo as outras interpretações religiosas, vem que aqui Deus está presente, Deus vai fazer um milagre na sua vida. O milagre, primeiro, não existe. Se alguém entendeu como milagre, é porque ele entendeu assim. Não existe milagre. Milagre é lei da natureza. Se alguém derrogar uma lei da natureza, aí derrogou Deus, não? Então, o Espírito, desde quando se aporta aqui, já vindo de existências anteriores, segundo a doutrina reencarnacionista, nós não começamos, outra coisa como as religiões ensinam, de que nós nascemos com o sopro divino. As religiões dizem, Deus sopra nas narinas, diz lá o Velho Testamento, e você adquire o Espírito, e vai embora, até um dia que você vai morrer, e aí acabou. As religiões mais consoladoras dizem que você vai encontrar um outro lugar, um paraíso, um céu, e que Deus vai separar aqueles que foram bonzinhos, que foram mauzinhos. Essa é a interpretação que eu aprendi, quando eu que sou egresso do catolicismo, aprendi nas orientações infantis, de que nós teríamos um julgamento divino. E o pior de tudo, que esse julgamento, se nós não agimos certinho, você fica com aquela pedagogia do medo, eu errei, vai ter castigo, não vai ter nada disso. O castigo é você mesmo, é você. Deus não castiga, mesmo porque Deus não é um homem que está lá em cima, eu sempre digo, né, que está lá com uma lupa, analisando quem errou, quem acertou. Não, Deus, e aquilo que nós chamamos de Deus, é tão sábio, que colocou na nossa consciência. É tão sábia essa interpretação de Deus, é que Ele colocou em cada um de nós o patrimônio dele dentro de nós, que é o amor de Deus. Entendamos lá Deus como quiser, o amor de Deus está expresso em nós, como se for uma semente plantada na terra. Então todos nós possuímos esta semente, e essa semente, com o tempo, ela vai desenvolver, e esse desenvolvimento é que vai dando a cada um de nós o aperfeiçoamento, a felicidade. Quando você descobre alguma coisa que você fez errado, puxa, eu errei mesmo, eu preciso mudar. Quando você chega nesse ponto, a tua consciência, o teu tribunal, o teu julgador, é você mesmo. Isso você falar numa igreja que não seja
que seja cristã, não somente, é complicado, porque desde criança o ser é ensinado nas igrejas de que nós temos um Deus que está de olho em você. Deus está de olho em você. Quando nós espíritas entendemos que Deus somos nós, que Deus está presente em nós, e tudo bem. Então quem julga somos nós quando erramos. Isso é maravilhoso. Eu sempre comparo isso com o Código Penal, ou o Código Humano, o Código Civil. O Congresso cria um código, publica, e pronto, o presidente da República não vai cuidar disso, o legislador não vai cuidar disso, e o código está lá. E o que acontece? Quando eu cometer infração contra esse código, que foi criado pelos homens, eu entro em infração, e aí eu cometi crime, e que vai ser julgado. Então Deus colocou esse código dentro de nós. Deus colocou esse código em nós. Então nós é que temos o tribunal para julgar. Nós somos julgados por nós mesmos, pela nossa consciência. Feliz daquele que consegue despertar-se diante do seu erro. Feliz daquele. Porque às vezes você passa uma vida inteira cometendo deslize, e sai desencarna, e está tudo atabalhoado, nem sabe que cometeu o erro, não cometeu. Vai para onde? Pelas igrejas você vai ocupar o inferno. Para as leis cósmicas, divinas, as leis universais, ninguém vai ser punido por uma lei divina, a não ser a nossa mesmo, está dentro de você. Aí você muda. Então, na infância, o objetivo nosso é falar da infância do espírito, dentro desta caminhada. Há uma pergunta, elas têm várias perguntas, e nós vamos tentar trazer explicações. Porque hoje nós somos adultos, mas e o espírito quando é criança? Agora somos adultos, nós já temos uma maturidade maior, um livre-arbítrio mais aceso, nós já sabemos quando estamos fazendo errado. Pode até por orgulho você dizer, não, eu não peço perdão, não. Mas você sabe que você errou. Você sabe. Porque nós já estamos num índice de maturidade, num grau de maturidade maior. Então, o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta sobre a infância, várias. A primeira dele, ele diz o seguinte, vejam bem, o espírito que anima o corpo de uma criança, o espírito que anima o corpo de uma criança, é tão desenvolvido quanto o do espírito de um adulto? Vejam bem, a colocação é uma pergunta óbvia, né? Será que o espírito da criança, ainda infantil, que está animando o corpo de uma criança de 7, 8, 9, seja lá, a idade da infância, esse espírito tem o mesmo, o espírito não tem nada com o corpo, esse espírito tem o mesmo grau de desenvolvimento de um adulto? Sim ou não? Tem? Então, a resposta que o Kardec obteve dos espíritos, é bom insistir nisso, ele obteve principalmente das médiuns, essas gêmeas que comunicavam e transmitiam para Kardec. E ele diz, os espíritos disseram, e Kardec fez uma síntese dizendo assim, o espírito de uma criança pode até ser mais desenvolvido do que o do adulto. Tem lógica ou não? Tem lógica. Se você não for reencarnacionista, você pode até achar, mas você fala, mas o adulto tem mais desenvolvimento, tem mais maturidade, porque ele não pensa que nós somos espíritos eternos. Se somos espíritos eternos, cada um, ao adentrar, ao animar um corpo,
ele traz aquilo que já aprendeu. Ele traz nessa reencarnação a bagagem daquilo que ele aprendeu em existências anteriores. Quer dizer, o espírito não inicia no sopro que Deus deu para criar uma criança e desencarna, morre e vai para o céu ou para o inferno. Não, esse espírito pode ser muito mais velho. Esse espírito pode ser muito mais experiente do que o próprio pai. Esta pergunta de Kardec, dentro da ótica reencarnacionista, é a solução para nós entendermos porque às vezes nós temos filhos que são altamente inteligentes, filhos que dão respostas inteligentíssimas enquanto outros filhos não. Já que vieram dos mesmos pais, deveriam ter o mesmo grau de inteligência pela lógica carnal. Veio do pai e da mãe inteligente, os filhos são inteligentes. Mas não é assim. Mas não é assim. O espírito manifesta neste corpo a bagagem que aprendeu já em existências anteriores. Razão pela qual, costumeiramente vemos aí pelas redes sociais, até esses dias atrás, estava um garotinho tocando um piano, menininho de 6, 7 meses, todo mundo aplaudindo, o adulto, o garotinho tocando aquele piano magistralmente. Que nós sabemos que para tocar piano existe, às vezes, anos de estudo, de aperfeiçoamento, mas o garotinho vai lá, senta, nem alcança direitinho, ainda põe, aumenta a cadeirinha dele e toca, e o público aplaude. Como é que essa criança que não foi à escola, não buscou musicista para o ensinar, ele vai ao piano, executa músicas magistrais? Se nós não entendemos que nós, espíritos, quando criança, no seu crescimento, somos aquilo que nós construímos. Vamos acrescentando a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento, a nossa percepção a vida inteira. Vamos desencarnar, não sabemos quando, com aquilo que aprendemos. Da vida se leva a vida que leva. Quer dizer, neste corpo que eu estou animando, este espírito é o condutor do corpo com experiências adquiridas anteriormente. Aquele que aprendeu mais, obviamente, será mais arguto, terá maiores percepções, terá respostas mais fáceis, porque está gravado na sua memória espiritual aquilo que aprendeu. Ele pode não lembrar exatamente o que foi em existência passada, pode não lembrar, que não é normal lembrar mesmo. Segundo as orientações dos espíritos da Kardec, o espírito não pode lembrar de existências anteriores, senão dificultaria a sua vida agora. Se ele lembrar-se facilmente de tudo que ele fez na existência anterior, vai prejudicar o crescimento aqui. Às vezes um filho numa casa, às vezes os filhos podem ser até inimigos, e ele traz para esta existência aquilo que ele foi. Então, aí é aquele ditado: da vida se leva a vida que leva. Quer dizer, a vida que eu levo aqui, quando eu desencarnar, é a vida que eu vou levar. Não tem essa de nós recebemos anjinhos nos atendendo, ou um céu beatífico que tem gente cantando, esperando. Não, você é o que é. Você leva aquilo que você desenvolveu na sua infância e durante a vida. Roberto, você falou da infância, né? E daí agora me decidiu assim, questionamento, eu não sei se tem dentro dos espíritos. Essas irmãs lá, né?
Não, tudo bem. Assim, como nasce o Espírito move? Não, o Espírito é uma chama, uma faísca divina, digamos, vamos interpretar apenas didaticamente. Se Deus é uma luz no universo, cada réstia daquela luz somos nós estamos recebendo o próprio Deus em nós somos deuses. É nesse sentido que aquilo que tem de perfeição no todo, ele está em você também. O Espírito nunca morre, ele vai na sua caminhada evolutiva, e vai evoluindo. Eu até numa exposição passada eu falei da água do mar. Se você for lá na água do mar e pegar quanta gota você usa com colírio, você fala, tira uma gotinha da água. Se você analisar a água dessa gotinha, será que é igual do grande todo do mar? Sim. Quer dizer, você tem a essência do todo em você. Você, espírito, tem a essência divina em você. Está entendendo? Então essa essência vai continuar. O que morre, que aliás, a gente diz que o corpo morreu, mas na realidade tudo que você tem no teu corpo vai para a terra, mas vai animar outros corpos, as moléculas, as composições atômicas do nosso corpo, que está em você amanhã pode estar numa árvore, pode estar num pé de alface, enfim, ele é reciclado na natureza. Então nada se perde, nada se cria, tudo se transforma segundo Lavoisier, tudo continua. Então nós, como espíritos, voltando ao assunto, o que pode ocorrer, já que o espírito do filho é diferente do espírito do pai, pode ser até na mesma faixa vibratória de inteligência, mas pode ser que não. Pode ser que um seja mais evoluído que o outro. E às vezes ao animar o corpo, às vezes o corpo está defeituoso, aí sim, que pode o espírito, ao nascer num corpo, por razões várias, que não dá para fechar a questão, pode ser até a imperfeição do organismo, no ato do desenvolvimento do ser do útero materno, pode ter imperfeição, e o ser nasce com imperfeição, sem entrar em detalhes, né? Então, aí o espírito tem dificuldade de se manifestar, porque o organismo não lhe oferece condições. É a mesma coisa que você pegar um violino, ou mesmo o piano que nós estávamos falando aí. Se o menino for tocar, digamos que ele seja um exímio pianista do passado, mas se ele pega um aparelho desafinado, ele vai tocar o piano, não vai sair o que ele quer. Então é a mesma coisa com o espírito. Se nós estivermos num corpo que venha obliterar, venha obstar a livre manifestação, aí ele terá dificuldade de manifestar plenamente aquilo que ele está trazendo de vida anterior. Dá para entender? Ou não? Você entendeu a resposta? Te satisfaz ou não? Sim. Então, tá bom. Não, depende. Quando a pessoa não é reencarnacionista, né, que para nós reencarnação não é para pagar dívida, normalmente dentro do espiritismo tem muito que diz, não está pagando dívida. Não, o espírito nasce para evoluir. Se ele tem algum defeito, ele tem que lutar para suplantar isso dentro das suas possibilidades. Nós já contamos aqui o caso de crianças que nascem em corpos defeituosos, motivos vários, mas que lutam, não se entregam e tornam-se pessoas capazes e úteis mesmo com as suas lesões. Tem? Eu recebo constantemente no meu escritório enviado por institutos que cuidam de pessoas que não têm os braços, pessoas que não têm as pernas, mas elas foram incentivadas a usar a vida que ela tem, mesmo com estas imperfeições.
Eu recebo, e você já deve ter recebido, gente pintando com os lábios. Alguém coloca para ele, às vezes ele mesmo, se ele tem o pé, ele puxa com o pé e passa o pincel na tinta e pinta, coisa extraordinária. Mas o que é isso? Você pode dizer, ah não, Deus deu esse dom. Não, ele lutou para querer continuar vivendo. Deus deu a potência e ele pinta. Veja os nossos para-atletas, às vezes sérios, jogam futebol pelo um barulhinho e chuta a bola. Ele desenvolve aquilo que pode, e assim somos nós. Então, quando vemos pessoas acovardando diante da vida, porque tem um probleminha, não posso, porque eu sou doente, e não faz mais nada. Não pode isso. Nós temos que saber que nós temos potencial para desenvolver. Esse potencial é o Deus. O potencial é essa semente igual a de Deus dentro de nós para desenvolver. E nós podemos fazer isso. Quantas pessoas... O nosso Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem um cidadão que é cego, um deputado que é cego. Não sei se vocês já assistiram. E, lógico, ele é assessorado, mas ele anda lá pelo Congresso, já aprendeu com os seus mecanismos de caminhar, anda por tudo lá, e vai lá na tribuna e faz a defesa. E não tem jeito do camarada escrever para ele, como a maioria dos deputados, o assessor escreve, ele fala lá tudo, mas está escrito. Ele recebe, obviamente, as orientações jurídicas lá no seu gabinete e vai e fala. Tem o Braille também, tem também o Braille. Que bacana, né? Se você quer, você pode. Não se entregar. Eu tinha um aluno na faculdade de Direito que era cego. É um caso especial que acontece nas escolas. Nós tivemos que, eu era diretor na época na faculdade de Direito, nós indicamos uma pessoa, e a lei manda fazer isso, uma professora ou uma secretária para acompanhar as provas, para ele responder as provas, para orientar tudo o que ele precisava. No dia de prova, a professora lhe fazia a pergunta que o professor fez para os demais alunos, lá numa salinha, e ele ia respondendo e ela ia escrevendo para ele. Quer dizer, nós não podemos acovardar diante da vida, nós somos capazes desde que não nos entreguemos. E o Espírito está aí para caminhar, para evoluir. É um processo infinito. Se nós nascemos sãos, sadios, quantas pessoas ficam aí por qualquer probleminha, gente que até se suicida, até foge da vida, quando o seu problema pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Nós temos um caso, e a minha família conhece bem, até o Edmilson vai fazer uma palestra aqui no mês que vem sobre ele, que é o Jerônimo Mendonça, que a maioria aqui não conhece, obviamente. Ele é chamado de o gigante da idade. Este cidadão, ele tinha corpo normal, como nós, mas numa determinada fase da vida ele teve uma doença degenerativa, ele já não andava mais, ele não enxergava mais, ele já não movimentava os seus membros. O que ele poderia fazer? Coitadinho, fique em casa. Não. Ele era conduzido por enfermeiros e viajava o Brasil numa Kombi. Viajava o Brasil numa Kombi e nós o assistimos, nós ouvimos, ele esteve em minha casa. Ele inaugurou um centro que nós tínhamos, o centro Nosso Lar.
ele deitado, sem enxergar nada, com um ventilador na cara o tempo todo, porque ele tinha um problema de falta de ar e tinha problema no coração, tomava Isordil, que botava debaixo da língua para ele suportar as dores, e ele falava maravilhosamente sobrenatural, ensinava as pessoas a crescer, a andar. As pessoas que chegavam no centro ou nas suas palestras, querendo reclamar de um probleminha lá em casa, querendo reclamar de um probleminha que ele está enfrentando no emprego, não tinha coragem de perguntar, vendo aquele homem deitado, vendo aquele homem sem movimentação, com o microfone colocado ao lado, e ele falando do amor que nós temos que desenvolver. Veja, isto é superação. Isto é superação. É claro que nós sabemos que nem sempre a coisa é fácil, para ele também não era. Ele tinha uma casa de caridade lá em Tuiutaba, em Minas Gerais, né? E lá ele tinha casa que atendia crianças. Ele contava para nós que o assessor lá, que o ajudava, colocava o microfone, aliás, o telefone no seu ouvido, e ele falava com o empresário X: doutor, estou precisando de macarrão para minhas crianças, ou para outra, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E as pessoas, dada a condição dele de pessoa com limitações, mandavam, ele custeava uma creche, com o seu exemplo de vida, custeava uma creche. Inclusive, o Roberto Carlos, cantor, fez show para mandar para ele lá também. E aí a gente chorando, se lamuriando da vida, porque está faltando isto, porque está faltando aquilo. Este homem era um gigante deitado, ele foi cognominado assim. Por quê? Porque deitado ele era um gigante. Eu me lembro quando ele veio aqui em Jacarezinho, que nós o conduzíamos para a região, uma senhora, professora, queria conversar com ele de todo jeito. Era nossa amiga, eu falei, não, vamos lá. Mas quando ela viu aquele homem deitado, assistido por enfermeiros, comida era pouca, seus hábitos higiênicos eram feitos por esse enfermeiro, ela falou, não vou perguntar nada, não vou pedir nada. Ele já mostrou para mim o exemplo, ele já me mostrou a vida, e eu aqui chorando por pequenas coisas. Nós visitamos, ainda dentro desta linha de raciocínio, em Campinas, numa turnê de palestra que nós fizemos, eu acho que até já contei aqui, né? Mas que nem todos sabem. Fomos a um centro espírita, nós fomos convidados para fazer uma palestra lá, fizemos umas 5, 6 palestras na região de Campinas, Piracicaba. E aí eu cheguei na casa, o centro era uma casa normal, que tinha uma cobertura, e ali ele fazia os trabalhos. E o cidadão que coordenava o centro me convidou para entrar, para conhecer as crianças que ele atendia. Venha ver as crianças. Eu entrei, eu recebi um choque. Crianças todas com defeitos, cegas, outras surdas, outras com outros problemas, lá deitados na cama, moços também, mas também com deficiência. E ele e a esposa cuidam dessas crianças e vão buscar outras crianças para acudir. Quem faz isso? Quem faz isso? Eu já vi casos de pessoas que adotam uma criança, a criança está com defeito, ela devolve. Já vi casos disso aí. E o casal faz isso com amor e ajuda essas crianças no limite que eles podem desenvolver. É claro que muitas delas não vão desenvolver além daquilo que pode, dentro das possibilidades, mas ajudam as crianças.
Que coisa linda. Eu fiquei envergonhado, digo para vocês, assim como essa professora, quando viu o gigante deitado, o Jerônimo. Eu, quando vi aquelas crianças em sofrimento, sabendo que a esposa, fisioterapeuta, largou o serviço para cuidar, ele trabalha no fórum, então ele tem algumas condições para poder trabalhar. Mas quem faz isso? Quem sabe que tem uma criança excepcional lá no bairro, vai lá buscar a criança e traz para ajudar? Eles fazem isso. E eu fui fazer uma palestra e eu chorei. Falei, não vou fazer palestra, vou ensinar o quê? Se este casal está me ensinando o amor, eu vou ensinar o quê? Então a palestra que eu tinha preparado para falar lá era sobre nosso lar, eu não falei, mudei totalmente a palestra, falando sobre esse casal. Que exemplo de amor. Então, ele estava ajudando crianças que mesmo com limitações não tinham condição de ir em frente, mas até que viesse o desencarne, estavam eles trabalhando. Este é o amor. Esta é a centelha divina em nós. Que todos nós temos o amor a desenvolver. E esse desenvolvimento não é de uma hora para outra. Às vezes, nós levamos reencarnações, mais reencarnações, para ir desenvolvendo este potencial divino em nós. Então, a vida está aí, no quadro aberto, nos mostrando as crianças que somos nós depois, desenvolvendo, trabalhando, e vejo isto é um processo íntimo, processo pessoal, e que cada um pode ajudar essas crianças a dar desenvolvimento até a possibilidade. Eu conheci pessoas na minha vida que tiveram filhos Down, aqui em Jacarezinho, e que escondiam os filhos lá no fundo do quintal, que a criança gritava. Hoje, tem Downs desenvolvendo, fazendo faculdade, porque os pais não ficaram com vergonha deles, ajudaram eles a dar a plenitude, ou pelo menos relativo, àquilo que eles tinham dentro de si. Vocês devem assistir aí em televisão, Downs se casando, Downs se formando em direito, Downs participando das Olimpíadas, mas muitos pais com vergonha escondiam a criança. Eu conheci isso. Vergonha de mostrar o seu rebento, porque é lógico que o pai quer ter um filho bonito, a filha bonita, que lhe dê prazer, dê alegria, e quando vem nas suas mãos, pelo processo reencarnatório, um espírito com situações assim, é preciso entender que muitas vezes são problemas que a criança traz, até vinculado aos próprios pais. Tá? Então, gente, o tempo passou e nós iríamos falar aqui muito tempo, então nós vamos encerrando. E nesta sexta-feira nós vamos estar em Santo Antônio da Platina, encerrando a jornada espírita de lá, e nós vamos falar sobre este nosso livro, Seja Feita a Sua Vontade. Quem tiver a oportunidade pode ir lá assistir. É isso aí, muito obrigado.